Bom dia, minha amiga querida, separada por Deus, que consegue caminhar por fé e não por vistas, que é alvo de um amor irresistível e de uma graça que nos alcança nos vales mais profundos da nossa vida, e de um amor perseguidor que se demonstra na entrega do próprio Deus na cruz por seu filho Jesus. Cara, o assunto de hoje me faz até respirar mais fundo, sabe? Eu lembrei daquele dia que a gente marcou uma conversa na praia e a conversa simplesmente acabou em lágrimas. Porque motivo pra chorar a vida tá dando de sobra, né. E eu lembrei que a gente estava falando sobre essa coisa dessa sensação de que Deus abandonou, sabe, de que a gente tá entregue à própria sorte, que tá encarando a vida na raça, assim, botando, abrindo a porta e indo matar o leão que a gente tem pra matar por nossa própria conta. Essa sensação de abandono, ela acontece muito, amiga, quando a dor é tão grande, que a gente começa a interpretar o silêncio de Deus como se fosse a ausência de Deus. Quando a gente começa a orar e parece que a oração tá batendo no teto, e que às vezes a gente nem tem força para orar, de tão tumultuado, de tão difícil, de tão pressionada que tá a vida. Eh, e aí eu estava lendo aqui o apóstolo Paulo em Romanos 8:35, e ele diz assim, do 35 até o final do capítulo, ele diz assim: "Quem nos separará do amor de Deus? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte?" E eu já fiquei pensando: "O apóstolo Paulo tá de brincadeira, cara". Amiga, eu fiquei: "Você tá brincando, né, Paulo? Eu entendo que o amor de Deus em Cristo é muito forte, mas você vai trazer logo esses exemplos? Aflições, calamidade, perseguição, fome, miséria, perigo, ameaça e até morte? Eu tenho visto por muito menos um monte de gente, tentando escolher se separar do amor de Deus". E aí depois ele continua: "Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro". Ele está fazendo uma citação aqui, amiga, do Salmo 44, se eu não me engano, em que ele está falando de uma condição muito difícil de perseguição do povo de Israel. Mas ele faz aqui um paralelo, né, que serve para a igreja. Ele está dizendo que nós somos como ovelhas levadas para o matadouro. Quando vai falar sobre Jesus, ele também fala que Jesus foi como uma ovelha muda, né? O evangelista vai dizer que ele foi como uma ovelha muda levada ao matadouro. E eu também lembrei que ele, quando ele vai enviar os discípulos, os 12 e os 70, ele diz que eles eram como ovelhas no meio de lobos. Então é como se ele estivesse dizendo: a vida para vocês realmente não vai ser, não está sendo fácil. Ai, Jesus. E depois no 37 ele diz assim: "Mas apesar disso tudo", ele está fazendo um contraponto, né, "somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou". E eu fiquei com aquela cara de meme, assim, né, pensando: "Tá, conta mais". E ele disse: "Eu tô convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor". E eu fiquei assim, meio perplexa, sabe, porque eu falei: "Poxa, todas essas coisas trazem pra gente uma sensação de abandono, né, amiga?". E aquela sensação de: "Onde é que tá Deus? Onde é que tá Deus?". E eu lembrei que a gente precisa aprender a viver vendo as coisas do jeito certo. Existe uma realidade visível, temporal, humana, muitas vezes que massacra a nossa alma, mas existe uma realidade invisível, eterna, atemporal, transcendente. No meio da nossa realidade visível, existe uma realidade invisível, que é a realidade desse amor. E aí eu fiquei pensando como que tantas vezes todas essas coisas que acontecem, elas tentam fazer exatamente isso, que é me fazer deixar de amar a Cristo, é te fazer deixar de amar a Cristo, amiga, ou te fazer duvidar do amor de Cristo, do cuidado de Deus, da bondade de Deus. Só que aí eu fui olhar a versão original do grego, e o sentido do texto não é que nada vai separar do amor que eu tenho por Cristo, e sim que nada fará deixar Cristo de me amar. E aí faz todo sentido, porque se for depender do meu amor, a tentação de deixar de amar é diária, às vezes mais de uma vez por dia, amiga, mas não existe variação em Deus. E por isso que o amor que está sendo tratado aqui é o amor de Cristo, não tem como Cristo deixar de me amar. E aí ele usa a palavra tribulação é o sentido de uma pressão muito forte. É a mesma palavra usada para esmagar a uva, para prensar a azeitona, essa sensação da vida apertando a gente, moendo a gente que nem cana. Aí depois ele vai dizer perseguição, a palavra perseguição aqui é como se ele estivesse, ai meu Deus, correndo na selva e sendo caçada como um animal, assim, o cristão sendo visto como presa.
Depois ele vai falar sobre nudez. E aí a nudez, nesse sentido da igreja de Roma, era a nudez da extrema pobreza. Não era estar pelado só. Era a extrema pobreza, as roupas rasgadas, a falta do básico. E aí depois ele vai falar perigo. Esse perigo era perigos diversos, né? De violência, de naufrágio, de assalto. Depois ele vai falar da espada. A espada não era só a espada para guerra. Era também a espada curta romana. Eita, vontade de espirrar. É, era a espada para execuções, para punições, para assassinato. Olha que progressão que ele está fazendo. E eu fiquei criando essa imagem na minha cabeça, né? Ele falou: você vai passar por pressão, vai se sentir sufocado, vai estar em perseguição, vai passar fome, vai ter miséria, vai ter perigo, vai ter morte. E nada vai te separar do meu amor. Ele vai dizer: enquanto isso acontecer, pode ser que você se sinta abandonada, que você se sinta que eu te deixei. A sensação de abandono não é o abandono. Deus nunca nos abandona. O amor de Deus, ele não pode deixar de nos amar, porque ele não pode mudar a si mesmo, ele é imutável. E o apóstolo Paulo aqui, eu lembrei de uma coisa muito legal, amiga. Ele está combatendo a mentalidade judaica do primeiro século, de até antes do primeiro século, né? Porque tinha uma associação muito forte entre a bênção e a prosperidade, que é, se alguém está abençoado com saúde e sendo próspero, ele está com a bênção de Deus. Lembra do que aconteceu com Jó? Essa foi a treta toda com a mulher do Jó, né? Ela falou: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Os amigos falaram: pô, irmão, não é possível que você não esteja em pecado. Porque perdeu todos os filhos, perdeu todos os bens, todos os filhos morreram na mesma noite e você tá aí se raspando com um caco de telha. Não é possível que tu não tenha feito alguma coisa errada com Deus. Tem algum pecado escondido aí na tua vida. É exatamente esse lugar de por que que gente boa também sofre. Por que que coisa ruim também acontece com gente boa. E, e no caso de Jó era exatamente o contrário. Ele era íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está confrontando nesse texto. Primeiro ele está dizendo: o amor de Cristo por vocês é garantido. Mesmo que você se sinta sozinha, você não está sozinha. Mesmo que você tenha a sensação de abandono, você não está abandonada. Porque Deus não pode negar a si mesmo. E o que não pode separar do amor não é o amor que você tem por Cristo, é o amor de Cristo por você, que é a ponto de entregar a própria vida na cruz do Calvário. Mas aqueles cristãos de Roma, eles estavam talvez que nem a gente, né? Sem trabalho, sendo expulso da sinagoga, que era a igreja onde eles se reuniam na tradição judaica. Estou fazendo aqui um paralelo, não é exatamente isso um paralelo perfeito, mas é um paralelo. A família tinha rejeitado, porque quem se convertia era um judeu que se convertia ao cristianismo, ele era rejeitado pela família, ele estava passando fome, os filhos estavam sem roupa, estava vendo os irmãos da igreja sendo presos, alguns deles sendo mortos, e o apóstolo Paulo está falando para essa igreja de Roma: nada vai separar vocês do amor. E aí ele vai falar sobre morte e vida. Ou ele está dizendo: se morrer ou se viver, não vão conseguir separar você do amor. Ele está falando anjos e demônios, ele está falando de forças espirituais do bem ou do mal, no céu ou embaixo da terra. Ele está dizendo: não vai separar. O que existe hoje não vai separar. O que vier a existir no futuro não vai separar. Os poderes, a profundidade, tudo que estiver nas profundezas da terra não vai separar. Qualquer coisa que aconteça na criação não vai separar. Porque esse amor de Deus, ele foi revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele está garantido pelo nosso Senhor. O que eu fiz hoje, amiga, depois de ler tudo isso? Eu fiz uma lista, e eu acho que vale a pena tu fazer também. Eu fiz uma lista de coisas que surgem na vida que tentam me separar do amor, que tentam me fazer desconfiar do amor, que viram como se fosse uma névoa, assim, uma barreira, uma parede para me separar do amor. Pode ser a sensação de não ter crescido profissionalmente, a sensação de estar atrasada às vezes na vida, um problema no casamento, um problema com os filhos, algum conflito dentro do contexto da igreja, porque a igreja também às vezes é uma máquina de moer gente, porque tem gente lá dentro e gente é uma máquina de moer gente. Eu parei e fiz uma lista e depois coloquei isso diante de Deus em oração. Falei: Deus, gera em mim uma convicção tamanha, profunda, eterna, transcendente, que não me faça em momento nenhum desconfiar do teu amor. Nós vivemos em relacionamentos em que muitas vezes o amor das pessoas por nós é mutável. Se a gente faz alguma coisa errada, as pessoas podem deixar de nos amar. Mas o amor perseguidor e gracioso do Cristo, nada pode nos separar desse amor. Nem mesmo as nossas frustrações, dores, angústias, ansiedades, medos, pecados, os pecados mais cabeludos e mais profundos que eu e você possamos ter, amiga. Nada pode nos separar. Não esqueça disso. Não esqueça que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Depois, se quiser falar mais como foi sua experiência, me manda uma mensagem no Instagram, no inbox do Instagram. Ou manda uma mensagem por e-mail. Encontra o jeito. Mas me fala como foi pra você. E se você também tem uma amiga para quem você quer enviar um áudio, manda isso pra ela. Ou pra ele. Tem muita gente sofrendo e que precisa
irresistível amor que eu e você temos, tá bom? Beijinho, até amanhã.